Biografia de Aleister Crowley. Texto por Tataka Mushinzila, adaptado por Nganga Ngawa Mubila. O texto apresenta um estudo sobre a vida e a obra de Aleister Crowley, e, ao mesmo tempo, analisa como diferentes autores escreveram sobre ele ao longo do século XX. O objetivo principal é ajudar estudantes iniciantes a compreender quem foi Crowley, por que ele se tornou uma figura tão importante no ocultismo moderno e como sua imagem foi construída por diversas biografias. O autor explica que sentiu necessidade de reunir e analisar essas biografias porque muitos candidatos aos estudos esotéricos conhecem apenas versões superficiais ou distorcidas da figura de Crowley. Ao estudar várias obras, ele busca mostrar que compreender Crowley exige olhar para diferentes interpretações e não apenas aceitar uma única narrativa. Crowley é descrito como uma personalidade extremamente complexa, capaz de despertar fascínio e rejeição ao mesmo tempo. Sua vida foi considerada extraordinária por vários escritores, e desde a década de 1950 surgiram muitas biografias tentando explicar sua trajetória, suas ideias mágicas e seu impacto espiritual. Entre essas obras, destacam-se as de John Simons, que teve acesso direto a manuscritos, cartas e documentos pessoais de Crowley. Simons foi nomeado executor literário de Crowley e teve a responsabilidade de organizar seus escritos após sua morte. Isso lhe deu acesso privilegiado a materiais importantes, o que fez sua biografia se tornar referência obrigatória para pesquisadores. No entanto, o texto aponta que Simons também foi criticado por apresentar uma visão tendenciosa, muitas vezes enfatizando aspectos negativos e retratando Crowley de forma moralista ou sensacionalista. Mesmo assim, sua obra continua relevante por causa da grande quantidade de documentos que utilizou. O texto mostra que esse problema de interpretação não é exclusivo de Simons. Ao longo do tempo, vários autores tentaram corrigir ou equilibrar essa imagem. Israel Regardie, por exemplo, escreveu uma obra com a intenção de restaurar o lado humano e espiritual de Crowley. Como ele conviveu diretamente com o mago, procurou analisar sua mente e suas motivações de forma mais empática, sem ignorar suas falhas. Sua abordagem combinou conhecimento esotérico com psicologia, oferecendo uma leitura mais interna da personalidade de Crowley. Outro autor importante citado é Gerald Suster, que também buscou uma visão menos sensacionalista. Ele procurou apresentar Crowley como pensador espiritual e não apenas como personagem polêmico. Embora não tenha trazido muitas informações inéditas, contribuiu para melhorar a compreensão pública do legado mágico e filosófico do ocultista. Kenneth Grant aparece como uma figura central na continuidade do pensamento telêmico após a morte de Crowley. Discípulo direto, ele produziu obras que misturam memória pessoal, interpretação simbólica e experiências iniciáticas. Seus livros apresentam uma visão mais visionária e imaginativa do sistema mágico de Crowley, conectando o ocultismo com mitologia, sonhos, estados alterados de consciência e forças arquetípicas. Apesar de seu estilo especulativo, sua obra é considerada valiosa porque revela dimensões internas da tradição que dificilmente aparecem em estudos acadêmicos. O texto também discute que Grant reinterpretou o sistema de Crowley, enfatizando aspectos lunares femininos e subterrâneos da magia, ampliando o campo simbólico da tradição. Essa abordagem mostra como o esoterismo moderno não é estático, mas se transforma conforme novos autores reinterpretam seus fundamentos. Uma das ideias centrais do ensaio é que a história das biografias de Crowley reflete a própria evolução do ocultismo no século XX. No início, predominavam narrativas moralistas ou sensacionalistas. Depois surgiram interpretações psicológicas, espirituais e acadêmicas mais equilibradas. Esse processo revela uma mudança cultural mais ampla, na qual o esoterismo deixou de ser visto apenas como curiosidade marginal e passou a ser estudado seriamente nas ciências da religião e na história das ideias. O texto apresenta ainda outros biógrafos importantes, como Campbell, Francis King, Colin Wilson, Martin Booth, Lawrence Sutin, Richard Kaczynski e Tobias Churton. Cada um deles contribuiu com perspectivas diferentes. Alguns tiveram contato pessoal com Crowley,
Outros adotaram abordagem histórica ou psicológica. Juntos, formam um mosaico que ajuda a compreender melhor tanto o homem quanto o mito construído ao seu redor. Também é destacado que certas obras funcionam como testemunhos diretos, revelando o cotidiano, o humor e a forma como Crowley avaliava seus discípulos. Esses relatos são importantes, porque mostram a dimensão humana do mago e o modo como o conhecimento esotérico era transmitido fora de estruturas formais. O autor enfatiza que entender Crowley não significa apenas estudar um indivíduo, mas compreender os dilemas da magia moderna, da autoridade iniciática e da construção simbólica da espiritualidade contemporânea. A figura de Crowley se torna um ponto de convergência entre tradição, mito, experiência pessoal e pesquisa acadêmica. Outro ponto importante é a ideia de que a tradição esotérica não se mantém apenas por instituições, mas também pela experiência direta e pela reinterpretação criativa de seus praticantes. Assim, diferentes autores atuam como herdeiros e transformadores de uma mesma corrente espiritual. O ensaio conclui que conhecer a vida de Crowley é parte essencial do trabalho mágico para estudantes sérios, pois a compreensão histórica e simbólica ajuda a evitar ilusões e exageros. O estudo crítico das fontes permite distinguir entre mito, propaganda e experiência real. Por fim, o texto afirma que a compreensão profunda é a base do verdadeiro desenvolvimento espiritual. Ao analisar múltiplas biografias e perspectivas, o estudante aprende a olhar para o esoterismo com rigor, lucidez e reverência. Dessa forma, o legado de Crowley deixa de ser apenas uma lenda controversa e passa a ser entendido como parte importante da evolução do pensamento mágico no mundo moderno.